4 de maio, terça-feira, e o sell in May and stay away começa a ficar cada vez mais evidente. PSI 20 hoje caiu 1,67%, BCP 0,87%, CTTs caiu 2,32%, EDP Renováveis teve o pior comportamento, 5,33%, a Galp fechou positiva nos 1,32% e a nós, registro de dividendo, 8,24%, apesar de durante o dia ter-se mantido bastante estável. Apresentação de resultados quinta-feira, não se esqueçam, Corticeira, Amorim e os CTTs, e em termos de dividendos, hoje foi a Jerónimo e a nós, agora só para a próxima semana. Vamos então aqui ao índice. O PSI 20 não preencheu totalmente a gap. Basicamente hoje foi um dia, como é que eu ia dizer, nós já andámos a falar sobre isso. Eu creio que há 2 semanas que falo sobre a possível correção. No sábado não fiz o vídeo do portfólio, fiz sobre isto dos índices para alertar que realmente poderemos estar perante uma correção. E como podem ver, isto, e por isso é que eu digo, sigam os índices, mesmo que o comportamento seja diferente da vossa cotada, sigam, fiquem alertas quando veem fortes quedas. Porquê? Porque os índices caíram todos à mesma hora. Os futuros americanos caíram e o resto dos índices caíram todos à mesma hora. Posso-vos mostrar aqui uma hora. Aqui não vamos ter a abertura dos futuros, mas dá para ter aqui uma ideia da falha que temos aqui. Ou seja, os futuros americanos às 8h30 ou 9 horas, que é quando eles abrem, já estavam ligeiramente negativos, mas ao nosso meio-dia tiveram uma forte queda. E depois isto é a abertura, que são 14h30 cá, uma forte queda. DAX alemão, também tinha alertado para isto, que o DAX, que é digamos, o mais forte, apesar que este 30 pode ter outro tipo de empresas, pode ser um portfólio completamente diferente, mas ele andava muito estável. E o que é que ele fez hoje ao meio-dia? Forte queda. A abertura dos mercados americanos, forte queda. Eu creio que o IBEX fez exatamente o mesmo, mas já podemos ver. O IBEX basicamente ao meio-dia, aqui até foi à 1 da tarde, mas não se esqueça, 1 da tarde com mais uma hora face ao nosso horário. Por isso bate tudo certo, tudo caiu, não tenham dúvidas nisso. Este tem mais uma hora e o nosso PSI 20 também é mais uma hora, ou seja, o alemão está à mesma hora que nós. O Standard & Poor's quebra. E agora, o que é que isto nos poderá levar? No Standard & Poor's, as correções, quando são correções mesmo, aquilo que nos vai levar é para a Moving Average a 50 períodos. Tenho mencionado isso. Não quer dizer que todas as cotadas vão cair, mas vão haver quedas. Poderá ser uma falsa correção, não tenho dúvida disso. Ela também pode corrigir lateralmente, mas o Standard & Poor's, os índices funcionam com ciclos e aquilo que eles fazem é realmente correções. Eu creio que esta foi aquela que doeu mais, porque realmente foi uma correção forte e ultrapassou. Mas para já, aquilo que podemos contar é que uma correção, e o PSI 20 indica que vai fazer isso, só que o PSI 20 tem um problema grave. Primeiro, não costuma seguir tão fielmente os mercados lá fora, e digo isto porque vejam esta correção que nós tivemos, que foi esta mais forte, foi aqui no início de setembro até ao final de setembro, e creio que o PSI 20 nesse aspecto não fez bem. Começou em agosto e foi mais ou menos até ao mesmo dia, e depois teve uma correção mais forte aqui em novembro. O Standard & Poor's em novembro também a teve. Sigam os índices. É o melhor conselho que eu vos posso dar, é sigam os índices, e se os índices estiverem a cair, têm duas informações importantes. Uma, se tiverem ações e elas estiverem positivas, acompanhem de perto.
Se elas estiverem positivas, é uma decisão de cada um. Eu tenho falhado naquilo que eu digo que deve ser feito e não faço, por isso é que eu digo que é uma decisão de cada um, mas o investidor verdadeiro aquilo que faz é vender. Vender para quê? Para depois entrar mais baixo. Tão simples quanto isso. Ahm, e depois dá uma outra oportunidade é quem não tem, não está, quem tem liquidez, aproveitar e começar a entrar. Claro que hoje, eu hoje entrei, por exemplo, na Petrobras, no portfólio swing, não comprei muitas ações, foram só 80, era o dinheiro que me deixava comprar, não sei porque eu tenho lá 1000 euros, mas só me deixou comprar 700, não sei porquê. Mas a questão é, hoje é arriscar, e é arriscar porquê? Porque o stop pode não ter sido agora, não é? O stop pode ser aqui. É onde está a moving average. É isso que nós devemos ter em conta, mas lá está, aquilo que eu digo é que o PSI 20 não liga muito a isto da moving average, porquê? Porque ele só para de corrigir quando os índices maiores pararem de corrigir. Tenham isso em atenção. Eu volto a dizer, sigam, têm esse o SPX, que é o Standard Poor's 500, são as 500 maiores ações do mercado americano. Têm os futuros também, eu depois posso procurar o ticker, mas sigam. O ideal é virem aqui ao IAU, que ele costuma, quando estamos no pre-market, colocar os futuros aqui na parte de cima, e depois dá para acompanhar de forma mais visual, porque podem instalar uma app no telemóvel e acompanhar por aí, que é o que eu faço. Vamos passar então ao petróleo. O petróleo começou com uma subida, vejam a subida que foi bastante importante, depois corrigiu, subiu outra vez e agora continua aqui em queda, mas no entanto continua aqui nos 65 dólares. Temos que acompanhar isto de perto, porque oficialmente maio aumento de produção determinado pela OPEP, aumento da produção, aumenta a oferta, havendo aumento da procura, os preços vão aumentar, a procura mantendo-se estável ou haja uma redução, os preços vão diminuir. Euro-dólar a cair, porquê? Porque o dólar está mais forte. O dólar estando mais forte é um mau sinal, mas é o que está a acontecer. Tenham também isso em conta, porque isto também faz pressão sobre as cotadas. Ou seja, esta queda do dólar muitas vezes acompanha a reação do mercado, ou seja, temos aqui a queda e houve aqui nestes dias entre o 4 e 5 a correção no Standard Poor's, aqui também no final, e depois subiu com a subida das tecnológicas, por exemplo, mas neste momento está em queda, está a ter exatamente o comportamento das tecnológicas, quando normalmente nem acompanha, que é engraçado, é quanto mais barato fica o dólar, mais forte ficam as tecnológicas, mas realmente tem tido este comportamento. Eu posso estar equivocado na minha abordagem, mas é essa a lógica, porque o máximo, por exemplo, da Apple foi 25 de janeiro, e podem ver pela EDP Renováveis também, e era quando o dólar estava mais fraco. Mas acompanhem também, e EDP Renováveis hoje teve um comportamento, eu diria, lastimável, não tenho palavras para entender o porquê deste sell-off. Eu fui ver o vídeo que fiz ontem porque digamos que um subscritor comentou, perguntar o que é que está a passar com a EDP Renováveis, e realmente a queda de manhã não faço a mínima ideia porque é que esteve a acontecer. Fui ver o vídeo para ver se tinha dado alguma indicação assim tão positiva quanto isso, mas eu no próprio vídeo digo que esta vela, a soma das duas velas dá vermelho, é assim que normalmente se faz, é somar aqui os topos e basicamente dava uma vela que é aquilo que se chama este martelo aqui assim, e ela pode continuar a subir, mas também pode ser um bear trap e puxar para baixo. Não creio que tenha dado indicações que viesse para este nível, porque eu não acreditava que viesse para este nível. O mais certo era ter indicado este aqui, mas ela ignorou tudo. Ela ignorou o moving average. O sell-off foi real, não tivemos um aumento de volume assim tão grande.
Quanto isso, o que quer dizer que o sell-off pode continuar, como pode começar a inverter, porque ela está barata. Em termos de movimentações para amanhã, eu já fiz isto, já é a segunda vez que eu não quero fazer vídeos de 1 hora, numa perspectiva de continuidade de tendência, andar aqui entre os 19,10 e os 18,80 e caso consiga quebrar, vir em direção aos 18,28, já numa inversão, tendo em conta que o mais certo é ela começar negativa da parte da manhã, vir aqui aos 19,62 e caso consiga quebrar, vir para próximo dos 19,70, 19,80, onde irá ter a resistência não só das moving averages, mas também do própria ação do preço. BCP, o dia, apesar de ter fechado negativa, o dia até estava a ser bastante positivo. Supostamente a quebra nos índices deveu-se a que, acho que é a secretária do Tesouro, a Yellen, disse que as taxas de juros podiam aumentar. Eu acho isso uma sacanagem da imprensa, porque a imprensa mais parece a Maria, mas lá está, a taxa de juros a 10 anos estava a cair, agora está a subir, mas ela esteve a cair, e eu colocando aqui a 1 hora, vocês podem ver que basicamente quando o mercado abriu, isto está pela hora americana, não é? Deixa eu ver. Está pelo horário americano, basicamente ela caiu. Ela começou com taxas de juros baixos, quando ela abriu a boca, aí foi ela. É um alerta, até está aqui. Estão a fazer muita pressão sobre o Fed para que aumente as taxas de juros. O Fed já veio dizer que até 2022 não muda de política, a única forma de mudar de política é a inflação ficar descontrolada e não vai olhar para a inflação do primeiro trimestre como indicador. E a inflação, para ficar descontrolada, o que é que tem a ver? Uma procura superior à oferta, e por isso é que se limita a quantidade de dinheiro, aumentando a taxa de juro. No entanto, para já não há nada que indique isso vai acontecer, mas só essa notícia empurrou, ou pelo menos é usada como indicação de que tenha sido o fator para que houvesse a correção de hoje. O BCP portou-se bem. Aquilo que nós sabemos é que se houver aumento da taxa de juros, os bancos, de certa forma, são beneficiados. Claro que reduzem o volume, mas aumentam as suas margens. E quando digo reduzem o volume, é que os clientes que antes pediam 100 mil, agora vão pedir 10 mil. Mas com a abertura da economia e com, quer dizer, as oportunidades de investimento que aparecem, a tendência é que o facto de haver um aumento da taxa de juro, as coisas continuam, uma menor dimensão, mas elas continuam. Só aquele investidor que já estava, digamos, apertado é que pronto, vai sofrer e poderá corresponder a um prejuízo do banco. Mas, em termos de movimentação, como podem ver, amanhã foi positiva, teve um arranque muito bom, esteve aqui a estabilizar entre os 12,74 e os 12,80 e depois, meio-dia, foram todas. Analisem as vossas cotadas, foram todas. Tirando os dinossauros que dão dividendos altos, esses estiveram paradinhos, que é aquilo que normalmente as fazem, não se mexem. Eu deduzo que quem seja investidor nesse tipo de ações não está muito preocupado com aquilo que se passa lá fora, porque elas tentam manter o valor, mas lá está, foi o sell-off que aconteceu, é afetado como os outros. Os setores lá fora, que eu devia ter mostrado e não mostrei, os setores lá fora, energia é dos que está melhor, os financeiros nem é dos que está pior, que está pior a tecnologia e as telecomunicações, mas como vocês podem ver, o financeiro, os bancos pelo menos estão aqui positivos. Claro que as fintechs estão todas a apanhar, mas os bancos estão positivos. E o setor da energia, os extratores de petróleo e gás, seja, os que fazem exploração, também estão ligeiramente positivos. Isto é uma boa indicação amanhã para a Galp e para o BCP. Tendo isso em conta, caso haja uma recuperação, uma inversão, resistência aqui nos 12,74, que é o que tem acontecido,
e depois andar aqui entre os 12,80 e os 12,90. Já numa perspectiva de queda, eu até fiz aqui esta completamente estendida, mas o mais certo é suporte nos 12,43, 12,36, encontrar-se com a moving average aqui próximo da nuvem, e caso consiga e haja mesmo um sell-off, eu não acredito nisto, porque esta quebra seria forte demais, estamos a falar de 3%, mas tudo é possível. O mais forte será aqui nos 12 cêntimos. Galp fechou positiva, teve um início fantástico, não haja dúvidas, tem aqui uma ligeira gap muito pequenina. Fez um higher high, fez um higher low, ela está bullish, da mesma forma que o BCP está, a única diferença foi que o BCP fechou negativo. A tendência para esta cotada é continuar a subir, não penso de outra forma. Vejam que ela ultrapassou aqui a nuvem sem grande problema e veio aqui à nossa linha de resistência dos 12,21. Eu não posso, quer dizer, é muito difícil fazer futurologia, aumento do volume, o que é importante. Agora, claro, nós não sabemos se este volume é bearish ou bullish, porque ela pode ter subido com um pequeno volume até cá acima e depois ter começado a aumentar com as vendas. Olhando aqui para o histograma, manteve-se sempre estável, mas lá está, o meio-dia foi o ponto de viragem para todas. Em termos de movimentação, caso continuação da tendência que é de subida, aqui a resistência de 10 euros, por assim dizer, quebrando, vamos ter aqui também a dos 10,14, que é onde nós temos a nossa linha de tendência, e dos 10,21. Caso faça a correção 9,89 e a gap preenchendo poderá fechar por aqui, vai se encontrar com moving average e servirá como suporte, pelo menos é o que indica o histórico. CTTs hoje caiu, no entanto fez um higher high e um higher low, ela continua bullish, não houve um aumento de volume. A apresentação de resultados, pelos vistos, é daqui a 2 dias, está completamente afastada da moving average a 50 períodos, poderá haver uma correção, já anda a dizer desde os 2,50 e ela não faz mais nada se não subir e corrigir ligeiramente. Saiu neste momento do nível que é o 70, que é do overbought. Eu para já não dá para fazer grandes orientações do que é que poderá acontecer, se ela vai subir, se vai descer. O facto é que hoje caiu e o facto é que ela tanto pode subir como cair, não há garantias. Para onde é que ela pode, numa continuidade, cair? Nuvem, suporte aqui nos 3,78, 3,76, 3,68 e o mais forte é o 3,64, já numa perspectiva de subida, recuperar a queda de hoje, ou seja, resistência nos 3,88 e 3,91. Já a nós, tal qual como prevíamos, registro do dividendo e manteve-se estável durante o dia. Basicamente, o aumento do volume, este aumento do volume é natural, e é natural porquê? Porque há pessoas que jogam dividendo e vendem no próprio dia, não tem nada contra, assim como há pessoas que vendem neste ponto, no dia anterior, não querem ficar para o dividendo, porque uns dizem que é questão dos impostos serem efetuados no imediato, ou seja, você recebe o dividendo líquido. Eu acho que é mais por uma questão de depois não ficar a segurar o saco e poder decidir vender, porque na realidade é esta, o dividendo é 30 cêntimos, ela não vai cair 30 cêntimos, ela caiu aqui sensivelmente, vamos ver já. A abertura foi aqui. Ela caiu 22 cêntimos, contas redondas 23 cêntimos. O que quer dizer que compensa, é o valor líquido, mas compensa. Compensa porque depois também podem vender aqui nos 3,02 e ganham os tais 10% do dividendo. Mas isso são opções
ninguém pode dizer que é uma má estratégia. A má estratégia é fazer a venda e depois meter o dinheiro numa conta à ordem. Ah, eu, quando era mais novo, tive um patrão que me disse: a pior decisão é decidir não fazer nada. Ah, porque se errarmos, pelo menos aprendemos alguma coisa. E, mas lá está, hoje manteve-se estável. Neste momento, aquilo que eu posso dizer é que ela passou o dia com o registro da quebra, depois caiu. Isto é normal, é o maior volume, isto é normal, recuperou, andou aqui bem quietinha, mas lá está, a partir do meio-dia, teve um sell-off, voltaram a entrar, porque ela está barata e por isso se justifica este comportamento. Amanhã ela pode continuar a corrigir em queda, o suporte estará aqui nos 2,93 ou nos 2,87 ou subir, ultrapassando aqui os 3 euros. É tudo, até amanhã.